Isso. Opa, beleza, sem problemas, compartilha aí, mestre. Bom, então vou fazer aqui uma breve apresentação aqui, né, da professora Elisiane, né? Então, sou suspeito aí para falar da professora, né, que é uma pessoa aí muito legal, né? Inclusive me ajudou bastante nessa última transição que eu tive, né? Quando eu estava precisando ali de uma ajuda, né? Quando eu fiquei para alocar no mercado, né? Ela me deu várias dicas e tudo mais, inclusive fazer uma melhora do currículo, né, com inteligência artificial e tudo mais, né, foi bem legal, né, ajudou bastante aí, né, na realocação, né, inclusive depois quem puder conversar com ela, eu recomendo bastante aí, João, o Vitor, que ela manja muito, né, desse tema, né, e tudo mais, e não sei se ela já faz mentoria Não, também dessa área, né, mas eu acho que é uma ótima oportunidade aí também, né, de poder passar conhecimento dessa caminhada, né? Então, agradecer mais uma vez aí, né, esse convite aí que foi há bastante tempo, né, e tudo mais, mas claro, né, a sim. gente sabe da correria aí do mercado de tecnologia, né? Como é que é. Agora acabou surgindo a oportunidade, né, lá ela está na Sky e aí ela desenvolveu uma apresentação, né, uma aula ali para a equipe dela, né, lá sobre visualização de dados e tudo mais, né, e aí ela vai poder compartilhar aqui, né, com a gente esse conteúdo, né. Então a professora aí tem longa data, né, já foi coordenadora aí lá na Unilever, né, já foi professora, né, de estatística também, né, já tem aí uma longa data, uma carreira aí gigante, né, tem o quê? 16 anos de carreira, mais ou menos? Ih, já tenho mais, já tenho uns Mais? 20. 16 era Olha aquela, aí, 20, naquela né? época. Tá que nem o meu aluno aqui também, que agora virou sócio aqui da comunidade também, né? Ele também já, longa data aí, né? Já trabalhou aí gerenciando times de ciência de dados e área de dados na IBM, na TIM, né? E agora a gente está trazendo uma inovação e para novos conteúdos, né? De agente de IA, de gestão, liderança, né, também aqui para a comunidade, né? Então vai dar uma virada aí para a comunidade como um todo, né? Então a gente vai dar esse boom, né? E você aí tá chegando aí para pé direito com a gente aí para poder alavancar isso aí, né? Então agradecer mais uma vez então e deixar aí para você, né? O palco é todo seu, fica à vontade, mestre. Valeu. Que honra. Bom, obrigado pela apresentação. Eu vou dividir rapidamente com vocês também uma apresentação sobre mim. Da outra vez a gente, acho que é por isso que o Tiago até gravou alguns fatos, mas eu vou deixar aqui também para que fique gravado, e se vocês quiserem me procurar depois no LinkedIn. Eu não estou dando mentoria sobre como trabalhar o LinkedIn, mas eu acho que é uma oportunidade, sim, porque eu acabei sentindo um pouco na prática. Eu entrei no PDV da Unilever, então a Unilever está passando por uma reestrutura, assim como todas as gigantes, né, de bens de consumo, Nestlé, próprio Walmart, grandes varejistas estão passando por isso, separando as unidades de negócio para ter mais agilidade na operação, principalmente, né? Então, assim, quando separa, tem os prós e cons sempre, né? Mas no momento atual, que exige que o negócio se antecipe, tome decisões rápidas, então, assim, faz sentido ter essa separação. E nesse momento de separação, as opções estavam mais para ficar dentro de uma área 100% TI. Eu achei que não era o meu momento, né, de repente, mas para frente, quem sabe, se tiver focado mais em gestão, aí tudo bem, mas eu ainda tenho gosto de trabalhar um pouco ainda mãos na massa, né, trabalhar com dados, então achei que não era o momento de continuar na Unilever e optei pelo PDV. Eu achei que o mercado estava bem mais fácil quando eu decidi, optei. E aí a realidade foi que não estava tão fácil assim quanto eu imaginava. E vi algumas barreiras, inclusive do próprio algoritmo do LinkedIn. Então, foi aí que eu acabei me obrigando a tentar, não decifrei ainda, tá? O código, o que exatamente tem por trás. Eu sei que tem vários indicadores lá. Sei que tem muita venda de coisas falsas, né? Agora é mais fácil até visualizar. Muita gente vendendo curso, muita gente vendendo mentira. Ah, se você comprar isso, comprar aquilo, o recrutador vai te olhar.
mas tem muitas coisas ruins, assim, inclusive de algumas empresas que eu notei, eles repostam a mesma vaga mais de 10 vezes para ganhar engajamento, para a pessoa seguir a página deles, para fazer pesquisa de mercado, então, para ver quanto que vale um profissional de dados ou em determinadas áreas. Então, assim, existe algumas coisas bem negativas ali e que a gente, que quando está procurando oportunidade, alguma transição, tem que ficar bem atento, sabe? Não se desmotivar, porque também atualmente é o maior e o melhor canal, a gente nem tem muitas outras opções, né? E assim, a minha dica para quem tá, para vocês e para quem for ver, eu acho que ainda a melhor maneira é o network. Então, assim, é voltar para as pessoas que vocês trabalharam, para as comunidades estatísticas, realmente ser humilde e levantar bandeira. Estou disponível no mercado, né? E contar com a rede de apoio. Porque, assim, com o algoritmo acontece, às vezes surge alguma outra entrevista, mas assim a gente não sabe o que, que é real e o que, que é especulação do mercado, sabe? Porque eu achava super estranho, assim, tipo, mais de 1.000 pessoas se registraram na vaga no dia, eu tinha mais 10 de 10 das habilidades sugeridas, e assim, não passava nem na entrevista. E aí a mesma vaga reabria na semana seguinte, e na semana seguinte você fica assim, poxa, tem alguma coisa estranha. Então, acho que a minha dica é sempre recorrer às pessoas mesmo, né? Com quem vocês já trabalharam, que às vezes não é nem a pessoa que você trabalha que vai te indicar, mas é um amigo dela que ela vai ser a ponte, né, para te apoiar nisso. Bom, mas voltando aqui então para o tema principal, antes eu vou passar aqui então rapidinho quem é a Elis que vocês estão conversando. Conseguem ver minha tela? Ainda não está aparecendo não, para mim aqui. Nada? Eu vejo só Vocês estão vendo, pessoal? Ou eu tô com a visão errada aqui? Não tô vendo Não, nada né? também. Eu acredito que você esteja compartilhando só a tela aqui do Teams. Você tem que puxar a outra tela. Peraí, então. Compartilhar, aí você escolhe qual é a janela, no caso. De repente, se não tiver problema, botar a tela inteira, eu acho que pode ser uma boa opção. Então, mas agora eu não estou conseguindo nem a tela que está voltando aqui para mim, não é nem a que eu estou conversando com vocês. Espera aí. O Teams, quando minimiza, é meio chato de Permitir. achar. Espera aí, vamos ver aqui. Compartilhar de novo. Pô. Aqui vai tela, janela ou guia. Aí a guia do Chrome, mas nem aparece nada. Tela cheia, né? Vamos lá. Pega a tela cheia que ele vai mostrar o que tiver aparecendo mesmo. Ó, agora tá aparecendo a gente, aí você tem que mudar para. Aí, boa, boa. Apareceu. Agora é só maximizar aí, por gentileza. Então, aqui, basicamente, né, quem é a Elise? Então, sou de Curitiba, comecei... Mestre, só oculta só embaixo que tem uma mensagenzinha dizendo aí, boa. Tá. Obrigado. Deu certo agora? Por favor. Valeu. Show. Bacana. Então, basicamente, eu sou de Curitiba. No começo eu escutei vocês comentando alguma coisa sobre o Paraná. Então, sou curitibana. Eu tô no Sebrae do Rio Grande do Sul. Me formei em 2002 em estatística, né, em termos de educação. Depois eu fiz um MBA em Big Data, acho que foi mais ou menos nessa época que eu fiz aquela live com você, Thiago, que acho que era próximo da pandemia. E atualmente eu estou fazendo esse outro master, que é em Consumer Insights. Acho que mais tarde dá até para a gente agendar alguma coisa para falar sobre esse tema, que também é super interessante. Eu não estou trabalhando mais especificamente nesse tema, mas são temas super legais de marketing e que são temas práticos, né? Que você sai um pouco, de repente, da parte de estatística aplicada mais a finanças, a bancos e a indústria e começa a olhar um pouco mais os dados do consumidor, né? Como o que eles consomem, o que eles compram, qual que é o comportamento por trás, né, de uma decisão de compra. Muitas vezes é possível medir isso com indicadores econômicos, mas também, principalmente, com comportamentais. Então, assim,
ter foco nessas bases, como que o cliente compra, quais as decisões que ele tem, se as motivações, né, se é preço, se é qualidade, se é a localização, faz toda a diferença assim para você ter indicadores melhores, né, receitas. Sensacional. A motivação para você fazer essa pós foi a Unilever? Foi. Tem muita sinergia, né, com o que você fazia lá, né? Nos últimos 2 anos, eu trabalhei basicamente com Consumer Insights nessa Pô, área. Uhum. legal. E aí eu trabalhava mais especificamente com cestas de supermercado. Então, fazia todas as análises dos tickets, né, dos cupons fiscais, de tudo que os clientes compram, como eles compram. Então, Que desde a legal. parte de segmentação de clientes, né, por padrão. Então, tem a dona de casa, tem o homem que vai para comprar os itens do churrasco do final de semana. Então, assim, tem vários clusters, né, Teve para algum padrão você. inesperado que vocês acharam lá? Teve algumas coisas relacionadas com as próprias marcas da Unilever. Então, por exemplo, para a Maisena, a gente descobriu muita sinergia com outras categorias. Então, quem compra Maisena também compra itens de bebês. E a gente ficava assim, nossa, mas não necessariamente para fazer mingau, né? Que é uma das utilizações, mas com a parte de bebês, categoria de higiene pessoal. Caramba. Então, e aí a gente descobriu que algumas, principalmente no Nordeste, é muito comum o pessoal usar a maisena como um creme mesmo, né, para proteção da pele, do bumbum do bebê e também para evitar Aí o assaduras. Vitor falou, substitui o talco. Caramba, Uhum. Aí não teve sabia outras também, não. situações também de sinergia com a parte de bazar e flores. Aí também descobrimos que a maisena era usada como adubo. Então, assim, mil e uma utilidade, né? Caramba, ó. Além Maisena é do. tipo É, Bombril. além Mil e uma utilidades. sim, então, assim, a estratégia de fazer, muitas vezes, ponto extra, principalmente em feriados, em datas comemorativas, né, fazia todo sentido. Então, para fazer ponto extra, digamos, colocar o produto numa prateleira além da que ela normalmente fica, tem um custo. Então, ter essa inteligência de mercado para saber aonde que vai ser esse segundo ponto, né, e em que momento que ele vai ser aplicado, faz total diferença assim no market share, que é o que as empresas, as indústrias que mais desejam, né? Então Pô, aqui fala muito sobre isso. Em termos de mercado de trabalho, eu comecei então minha carreira no HSBC, onde eu fiquei só no HSBC foram 16 anos, tá, Tiago? caramba. E aí trabalhei então em diferentes áreas, seguro, CRM, risco, e no final trabalhei em precificação. De precificação, teve a venda do HSBC em 2018 para o Bradesco, então eu fiz a ponte de vir para São Paulo e trabalhei um período aqui no Bradesco. Nem Cara, coloquei dentro aqui, da mas empresa mesmo você conseguiu se colocar em várias áreas, né? Foi muito rico, né, essa sim, experiência. que foram 16 anos também, né? Então não tem como eu ficar 16 na mesma área. Verdade. Até tem, né? Eu conheço alguns colegas que ainda estão ou em CRM ou em riscos, mas eu sempre tive essa curiosidade de inovar, de tentar, né, Muito bom. me desafiar e procurar alguma coisa que eu ainda não tenha conhecimento. E foi assim, nessa busca, né, por essa curiosidade, que eu decidi, em 2018, ir para a Unilever, e foi super bacana, então, ter esse conhecimento sobre um mercado completamente diferente do que eu tinha visto, né, que era o financeiro, ter essa noção de outras bases, porque aqui a gente fica muito olhando os indicadores financeiros, né, olhando as transações, olhando a conta bancária, a conta de investimento, e aqui é totalmente o contrário, aqui você não tem nada nesse sentido, não tem nem a renda do cliente, é tudo por estimativa do que ele compra. Então, assim, se o cliente, muitas vezes, e não necessariamente, né, porque tem muitos clientes que, por exemplo, compra, de repente, produtos da cesta muito mais caro, mas que não necessariamente ele tem a maior renda. Ele faz a troca, ele prioriza, de repente, um item mais caro, uma carne,
uma bebida, né, com preço de valor agregado maior, e de repente em itens mais básicos, sabão em pó, ele investe menos. Então, por aqui, pelo que ele compra, muitas vezes não dá para dizer se ele tem ou não uma renda boa. O importante é o que ele consome, né, para as empresas, e não a renda dele. Ao contrário daqui, que a renda impacta diretamente no risco financeiro, no risco de inadimplência, né? Então, foi super legal. Em ambas as áreas eu tive bastante experiência e troca com o time de fora, então, nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente aqui na Unilever. E, por último, eu estou há basicamente 2 meses trabalhando aqui na Sky, na área de Advanced Analytics, também como supervisora do time local e do time Latam. Aí, em termos, assim, do que me motiva, das coisas que eu mais gosto, então, assim, eu sempre trago esse slide para a gente também falar um pouco sobre a pessoa, né? Até para deixar esse canal mais aberto e de contato, e vocês saberem mais ou menos o meu estilo. Então, em primeiro lugar, eu tenho bastante fé, então eu vejo Deus como uma entidade, mas assim, super importante no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Vejo, considero assim, um meus pilares, a minha família, minha mãe, meus irmãos, as minhas sobrinhas, porque eu não tenho filhos, então assim, elas preenchem muito bem esse espaço, digamos, no meu coração, e são realmente 5 as principais, uma escadinha, né? Todas meninas, e então, assim, são bem, fazem a diferença, assim, nos meus momentos em Curitiba, que todo mês eu volto para lá, né? Eu moro em São Paulo, mas eu vou uma vez para lá para ficar com a minha família. Os meus amigos, então, tanto em São Paulo como em Curitiba, essas pessoas que eu conheci fora, então, assim, no final do dia são os que nos ajudam, que eu comentei no começo, né? É a tua rede de apoio que está ali para te segurar, te apoiar no momento que às vezes vem um desemprego, uma doença, alguma coisa assim, que nem sempre a família às vezes está próxima ou pode ajudar. Tipo, no caso do meu desemprego, era difícil contar com a família, porque eles estão em outro ramo, né? Nem conhecem nada de estatística ou quem trabalha na área. Mas daí ter essa rede foi fundamental, desde deixar um like para você, te indicar, te recomendar. Então, assim, façam isso com seus colegas, que eu acho que é uma maneira muito legal, assim, de você incentivá-los no LinkedIn. Aqui, eu acho que ter um parceiro também nessas horas faz a diferença, então, coloquei, e um pet, né? Sempre bom ter. Em termos das coisas que eu gosto quando eu não estou trabalhando e nem com essas pessoinhas especiais, basicamente eu gosto de viajar, gosto da cultura geek, de ir em shows, e também, polemicamente, gosto do Neymar, tá? Eu sempre deixo porque também ninguém é perfeito. Sei que algumas coisas as pessoas não gostam, mas gosto já tem muitos anos, então continuo aqui, independente da vida pessoal, das coisas né, que fogem do profissional. Mas é isso. Essa é a Elis. Boa. Agora vamos para a parte que interessa a vocês, que é a visualização de dados. Conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo. Tomando uma aguinha aqui. Bom, então coloco assim, né? Visualização de dados, arte e ciência, que é basicamente a transformação dos números em insights mesmo, né? Qual que é a definição de visualização? Basicamente é a gente comunicar como os dados, o que a gente está vendo dos dados. Então, eu peguei uma base, peguei uma figura, peguei um organograma e estou analisando, quero mostrar o que aquilo está por trás daquela figura, que muitas vezes é uma figura, não necessariamente visualização de dados, é um gráfico ou uma tabela, tá? Então, assim, o que eu reforço é que tem N maneiras de você mostrar as informações e chamar a atenção do teu público. Então, tudo depende para quem é que você vai apresentar e o que você quer chamar a atenção.
Não necessariamente uma tabela ou um gráfico vai responder isso. Às vezes, você desenhar um fluxo com uma flechinha, um processo, colocar uma palavra em negrito, um formato diferente, já faz toda a diferença na visualização e como o nosso cérebro detecta essa informação. Então, é comunicação. Visualização é basicamente a comunicação do que você quer mostrar. Aqui voltado, então, assim, a visualização é aplicada em N mercados, tá? Não só mercados, em N situações da nossa vida. A gente vai trabalhar aqui mais voltado para BI mesmo, que é a parte de mercado que nós estamos acostumados. Mas, assim, a gente vê isso, por exemplo, na TV, no jornalismo, as pessoas usam diferentes formas de mostrar uma notícia, né, olhando muitas vezes com uma pessoa por trás, por exemplo, o próprio marketing, uma propaganda, não necessariamente, muitas vezes ela nem mostra o produto, ela traz uma música, traz um formato, traz alguma maneira de você chamar atenção para a notícia sem, né, falar de números. E é isso que eu gostaria de passar aqui. Para BI, o mais importante dentro desse processo, né, de coletar dados, fazer as análises e tomar uma decisão, nós temos aqui a ponte. Então, assim, a visualização é basicamente, né, a ponte entre analisar os dados e tomar uma decisão. Então, para tomar essa decisão, que geralmente é a tua diretoria, a tua audiência que vai receber essa análise de dados, você precisa passar por aqui. Eles nunca fizeram apresentação, não gosto de PowerPoint. De novo, não é sobre usar PowerPoint ou Power BI, é como você mostra. Às vezes, no próprio Excel, né, fazendo uma tabulação, você consegue chamar a atenção da tua audiência para mostrar o número que você quer que ele olhe. Então, assim, eu quero que ele olhe que o market share subiu. Então, assim, posso simplesmente colocar o número e uma flecha apontando para cima. Tá bom? Mas, assim, não deixa um e-mail, às vezes, com 1 milhão de caracteres e não sem uma resposta final, porque aqui, quem está aqui, eles só querem ter a certeza que a gente fez uma boa análise e o que eles vão tomar de decisão. Então, quanto mais simples tiver essa visualização, melhor para a tomada de decisão, tá bom? Aí eu coloquei aqui, o que faz um bom dashboard? Que barra apresentação. Não necessariamente estou falando aqui de um Power BI. Na opinião de vocês, o que faz um bom dash? E aí, fala aí, Vitor. Fala aí, mestre João. Clareza, coesão e coerência com a audiência. Ó, até rimou. Não, cansei de analista de dados chegar para mim com estatísticas da posição de Saturno na quarta casa em contraposição a Júpiter. Pelo amor. Então, eu vou colocar aqui tudo isso, a gente vai ver nos detalhes, mas a principal do que faz uma apresentação, um dashboard ser bom é o uso efetivo dela. Então, assim, é a tomada de decisão. O que eu estou mostrando para as pessoas vai ser utilizado? As pessoas vão continuar, vão tomar, né, alguma decisão baseada no que eu mostrei? Ou se for um dashboard, as pessoas vão usar o meu relatório semanalmente, mensalmente, em relação ao propósito pelo que ele foi construído. Então, assim, essa é a principal métrica. Principalmente na Unilever, nós tínhamos mais de 1.000 Power BIs, que era, assim, não só desenvolvido pela nossa área, mas, assim, por N times dentro do Brasil, do time comercial, todo mundo fazia um dash, e muitas vezes com várias informações duplicadas. Então, a mesma vendas de Omo estava em 1.001 relatórios. E aí, se eu olhar lá a visualização, tinha uma pessoa. Então, assim, um relatório fica ali gastando, né, consumindo tempo de processamento, consumindo espaço, e assim, sem uso de ninguém. Então, assim, ter
essa efetividade é a principal métrica para você ver se a tua mensagem está chegando nos usuários, tá bom? Então, principalmente para quem desenvolve Dash ou desenvolve apresentação, sempre tenham isso em mente se ele está sendo realmente utilizado. Se não está, desconecta, desliga, tá? Para não ficar consumindo Queria espaço. compartilhar uma experiência, né, que eu estava trabalhando lá no Sebrae fazendo uma análise de longevidade das empresas, né? Uhum. Aí eu contente, né, com a análise estatística lá, fiz um paretão, né? Fiz um pareto, fiz um histograma e tal, né? Mas no final das contas, quando o meu chefe, né, foi mostrar para o chefe dele, né, que era a pessoa mais estratégica, olhou para aquele dashboard ali e não entendeu nada. Não estava boa a comunicação. Exatamente. E aí, o que ele pediu para eu fazer? Ele pediu para eu transformar aquele Pareto, né, em mais de um gráfico, por exemplo, né, que mostrasse as mesmas informações, né? E aí eu peguei e coloquei ali um gráfico de barras, né, que ordenava a longevidade e tal, e também peguei vamos dizer assim, uma matriz, né, de dispersão, onde eu mostrava ao longo do tempo ali como é que acontecia, né, a associação ali entre as empresas e tudo mais. E isso foi muito mais efetivo do que eu pegar e mostrar um Pareto para eles, né? Porque eles não são Sim. caras técnicos, né? Então foi um Sim, aprendizado isso aí, né? é a nossa realidade. Muitas vezes o que para a gente é óbvio, igual já teve situações, por exemplo, quando estava desenvolvendo um modelo de cluster, eu acho que o meu especialista fez um monte de box plot para mostrar a Sim. diferença entre a média de diferença entre os clusters. Mas assim, ninguém entendia nada. Infelizmente tem isso, né? É E, poderosíssimo, mas a galera de estratégia não entende muito bem, né, aquelas caixinhas, né? mas, por incrível que pareça, o nosso diretor pediu para manter. Só que daí eu coloquei em cada um, mudei as cores, né? E coloquei uma mensagem, o que significava, e durante a apresentação eu expliquei as principais métricas ali, como que comparava, porque para o diretor era importante também a gente reforçar que a nossa equipe era inteligente, de estatística, sabia o que estava fazendo. Então, assim, nós não tivemos, mas daí teve que fazer toda uma explicação do que era, né, o box plot, porque outra dica você sempre pensa assim, será que o meu Dash ou a minha apresentação ela se explica sozinha? Se ela só for mandado ela por e-mail, a outra pessoa vai abrir, não vai ter ninguém para explicar o que são os números. Então, assim, ele se explica? É essa pergunta que você tem que fazer, inclusive para você mesmo, porque às vezes a gente fala, eu acho que eu entenderia, mas às vezes não tem um rodapé dizendo qual que é o período analisado, não fala qual que é a unidade que você está medindo, o título muitas vezes não está consistente com o que está sendo mostrado. Então, ter essa noção crítica mesmo, né? A minha apresentação fala sozinha, se eu não estiver lá para explicar. Então, de repente, o teu Pareto só faltou colocar um comentário ali, né? As maiores barras representam o percentual que tem o maior número de pessoas, alguma coisa assim, estão em ordem decrescente, conforme o uso, para a pessoa se sentir inteligente. A ideia é que você, assim, que muitas vezes para as outras áreas, o pessoal mais técnico de TI, de ciência de dados, estatística, esse pessoal é nerd, fazem coisas muito inteligentes. Mas, assim, dar oportunidade para o usuário também se sentir inteligente. Poxa, até eu consegui interpretar. Boa. O Vitor falou aqui, caramba, não pensava que isso acontecesse. Não acontece pouco, né? Sim. Aí, continuando aqui, eu acho que vocês comentaram, então, assim, tem que ter confiabilidade, então, você precisa, para isso, compreender os dados e cálculos do que está sendo mostrado, tem que ter um bom desempenho, então, ter uma solução para rodar isso, não travar toda vez que rodar o Dash ou a apresentação, tem que ter uma comunicação clara, então, tem que responder as perguntas de negócio, mas também
tem que ser legível, né? A pessoa que for ler tem que ser capaz de ler sem você, entender sem a tua presença. A usabilidade, então, é fazer coisas que conforme a necessidade do usuário, não porque eu quero. Eu vou fazer um gráfico, de repente, de uma série temporal do que está acontecendo com as vendas, mas não era isso que eles queriam responder, eles só queriam ver a quantidade de clientes por mês, não precisava de gráfico, não precisava de nada, eles só querem o número. Muitas vezes é isso. Então, assim, não olha primeiro o que o usuário precisa, tá? E principalmente o valor para o negócio, né? Compreender, então, assim, a necessidade e por que ele quer aquele número. Eu quero aquele número porque eu preciso estimar o budget. Então tá bom, tá aqui teu número. Mas você quer estimar o budget futuro? Aí eu posso voltar e fazer uma série até estimar para você quanto que se precisa. Mas se você só quer o número do que aconteceu, tá aqui. Aí aqui eu vou entrar agora antes de falar das boas práticas, né? Como que o nosso cérebro funciona também em relação à visualização. Por que é importante tudo isso? Né? Muitas vezes a gente acha, ver uma apresentação bonita, ou eu já vi várias críticas no trabalho, a pessoa lá só sabe andar com PPT para baixo e para cima apresentando trabalho, mas a parte técnica não está fazendo bem. E eu sempre meio que dou uma ponderada ali com o meu time. Não é bem assim, ainda mais agora, né? Tem 2 áreas de ciência de dados, uma que faz a parte analítica, outra que faz a visualização. E então, às vezes, tem alguma rixa, alguma rivalidade, mas não, na verdade, a área de visualização é tão importante quanto, porque, de novo, ela é a ponte para a tomada de decisões. E a ideia é que a gente use tudo que a gente desenvolve e também consiga ser capaz de apresentá-los. Porque aqui tem muito gap entre os estatísticos no geral, que eu fiz um modelo, tem os melhores índices, né? Tem uma curiosidade super alta, mas na hora que eu vou apresentar, as pessoas não entendem o que eu estou falando. E às vezes a gente minimiza o trabalho lá do carinha que só fica montando Power BI. Então, assim, como que eu aprendo também a fazer uma apresentação e vender melhor o meu modelo? Porque muitas vezes o cara lá do BI não sabe fazer o modelo, mas ele sabe, de repente, vender o teu modelo. Então, criar essas parcerias e aprender um pouquinho a respeito é sempre válido, tá bom? E como que o nosso cérebro trabalha nisso? Então, vou mostrar rapidinho para vocês. A primeira coisa que o cérebro faz é detectar um padrão, né, reconhecer se tem alguma diferença, analisar cores e formas. Então, é a maneira como o nosso cérebro detecta uma informação. Aí, vou fazer um testezinho aqui com vocês rapidinho. Vocês conseguem me dizer quantos números 5 nós vemos nessa figura? Só um minutinho, gente, enquanto vocês contam aí. Já contaram? Eu vi 4. Bora lá contar. Aqui. O Robert falou 6 aqui. E quantos segundos demorou para achar? Olha aí. Olha, o Vitor viu 4 também. 4 também. Então, mas assim, qual que é a diferença aqui? O que tem de diferente na figura anterior e nessa? Ressaltou. Ressaltou. Essa é a diferença. A gente está enfatizando o que a gente quer mostrar. Nessa daqui eu fiz uma pergunta aberta e as pessoas, né, ficaram pensando, é igual uma visualização, o teu Pareto lá. O que eu faço com isso? Mas a partir do momento que eu enfatizo o que eu quero mostrar, o teu cérebro rapidamente consegue fazer contagem. Tem 6. Instantaneamente. Não precisou o esforço mental aqui de passar os olhos em todas as linhas, né? Aqui eu já passei para vocês o que eu queria chamar atenção. Então, é assim para o que o nosso cérebro funciona na prática. Então, assim, quando for apresentar algo, é para enfatizar o que vocês querem que o usuário veja. E agora? O que vocês olham primeiro?
ou negrito. Então, assim, Sim. é a mesma frase, é a mesma ideia, só que o meu olhar vai para onde está enfatizado. Então, assim, direcionar o olhar da tua audiência, guiar, né, para os números ou para onde você quer chamar atenção, faz total diferença numa visualização, seja do modelo, seja de um fluxo, de um processo, ou até mesmo de uma aula, por exemplo, o Thiago que está dando aula, então, assim, o que ele quer chamar atenção durante a aula? É do número, é do resultado do modelo, é do teste, então, colocar o cérebro dos teus alunos ou da tua audiência para focar no que você quer mostrar. Boa. Tá? E como que outras maneiras de você usufruir dessas habilidades do nosso cérebro, né? Trabalhando com linhas, com colunas, com orientação, com bolinha, com diferentes formatos, triângulos, mais bolinha, posições diferentes, agrupamentos, diferença de cores, contrastes. Então, assim, usar os elementos que nós temos na matemática e na natureza a nosso favor. Porque, assim, são coisas que o nosso cérebro detecta rapidamente, bolas, né, triângulos, cores, contrastes de cores, ou cores, paleta de cores da mesma paleta, na verdade, né? Então, assim, é assim que o nosso cérebro detecta coisas diferentes. Agora, esse exemplo aqui. Olha a diferença. Aqui eu tenho total de vendas, 100 mil. Aqui eu já vou direto para o que eu quero mostrar. 100 mil total de vendas. O que você quer chamar a atenção? Do título ou do número? Então, eu coloquei mais ênfase no número, porque nesse caso o objetivo é mostrar as vendas. Ah, sei lá, teve um cenário que as vendas não estão tão boas, aí eu vou focar no título. Ou num outro indicador, digamos, as vendas não estão boas, mas a gente está melhor do que o mês passado. Então, assim, a gente deixa aqui sem negrito, né? E a diferença de um mês para o outro super positivo. Estamos melhorando. Aqui eu tenho outro exemplo. Aqui eu tenho 4 tabelas que têm a mesma média, né? E o mesmo desvio padrão. É o 2Combi, né? Uhum. O que vocês acham? Tem diferença dessas tabelas? Então, dessa maneira como está, eu exijo muito do meu cérebro de olhar linha a linha, comparar com a B, comparar com a C, comparar com a D. É fácil isso para o nosso cérebro identificar rapidamente? Não, porque e ainda mais dizendo aqui, enfatizando que a média e o desvio padrão são os mesmos. Mas se eu coloco assim, é fácil? Muito mais, né? Aqui eu consigo ver exatamente a distribuição de cada uma das tabelas aqui, de uma maneira visual que já me diz exatamente como que está a distribuição dos meus dados. Então, sem esforço nenhum, eu tenho uma visualização rápida do que está acontecendo. Enquanto se eu levo muitas vezes uma tabela para o meu chefe, ele, o que isso quer dizer? Então, levar muitas vezes no formato gráfico faz também total diferença, tá? E reparem que está todo mundo aqui. Como eu estou comparando as distribuições, todo mundo está na mesma escala. Tá? Boa. Aí é importante aqui frisar, né? Tabelas versus gráficos são os mesmos dados, mas as percepções foram totalmente diferentes. Quando vocês viram a tabela, não dava para ver qual que era o shape desses dados, enquanto que olhando o gráfico ficou nitidamente, né, instantâneo o reconhecimento do padrão e de algumas anomalias, como esse último aqui, né, que está uma constante. Gostaram até aqui? Top demais. Tá. Muito bom. Agora vamos para algumas boas práticas. Altos insights aqui para as minhas aulas de DataVis também. Boa. Boas práticas agora. Qual que é a diferença de um gráfico para outro? Então, aqui, tem N situações aqui que a gente melhorou. Então, é basicamente a limpeza. Uma coisa que tem que reforçar, o nosso cérebro gosta de
coisas mais espaçadas, de espaços, entendeu? Então, ter essa diferença, ter um espaço clean na visualização faz muita diferença, porque quanto mais informação tem numa tela, mais complexo é do nosso cérebro olhar cada uma daquelas caixinhas que muitas vezes o pessoal faz lá um Power BI com 500 métricas, e você não sabe nem para como começar. Aliás, o nosso cérebro, eu vou mostrar mais para frente como que o nosso cérebro lê, mas é bem complexo ele ler cada uma das caixinhas que está distribuído, e gráfico, e tabela, tudo ao mesmo tempo, e muitas vezes a pergunta o que é isso? Só que muitas vezes você também tem vergonha de falar para as pessoas que estão apresentando o que é isso. E aí, muitas vezes, você fica com a vergonha e com a pergunta, né, sem resposta, porque não quis levantar a mão. Então, apoiar o usuário, fazer ele se sentir confortável com a tua apresentação é a melhor maneira, né, de você ter sucesso no que você está mostrando para eles. Aí, aqui nesse exemplo, quais foram as melhorias? O formato do número. Então, aqui, se vocês verem, eu estou falando do total de usuários em 2019. Tenho mais de 6 milhões. Preciso colocar um número tão grande assim? Se 6,4 resolve? Certo? Se eu já estou falando de total de usuários, eu não preciso colocar o número de usuários e repetir o país, porque, assim, todo mundo está meio claro que isso aqui é um país, e todo mundo já sabe que o título é sobre usuários. Então, colocar os dois labels aqui, o nome dos eixos, acaba sendo muito redundante, ocupa espaço e não agrega nada no gráfico. Enquanto que aqui você tem um gráfico limpo, o total de usuários está conversando com os números, não tem necessidade de você colocar de novo aqui 6 milhões, colocar, né, esses números, e mais as linhas de grade, porque você já está num gráfico na horizontal, sem a necessidade de colocar essas linhas, tá? Perfeito. Então, essa é a melhoria. Nesse caso aqui, quais foram as melhorias? Então, uma escala menor, aqui no caso, desculpa, a escala não, o número, né, de casas decimais também menor. Ao invés de colocar aqui a moeda, eu já coloquei aqui, então, o número total de vendas, entre parênteses, a métrica que eu estou usando é em milhares de euros. Então, reduzo, só colocar essa palavra milhares de euros, também já sabe que eu estou falando de 10 milhões e em euros. Não precisa colocar aqui essas moedas. Então, acho que essa é a diferença, focar no título, o que o título quer dizer, que foi o que eu comentei no início, muitas vezes as pessoas colocam um título muito genérico, e aí a pessoa faz exatamente essa pergunta, mas o que é o 10? Então, assim, coloca o que é o 10. Tá em euros e é em milhares. Aí, boas práticas de cores, né? Outra maneira que o nosso cérebro detecta as coisas. Então, olhar sempre o propósito do que você está falando e usar as cores com moderação, tá? A gente tem uma paleta gigantesca em todos os aplicativos, então, assim, cuidar com isso para também não usá-la as cores da maneira incorreta, tá? Sempre lembrar se estou olhando os dados na mesma dimensão? Sim. Então, beleza? Porque muitas vezes o nosso cérebro conecta as coisas que não tem muito a ver. Eu vou mostrar exemplos lá na frente, né? Então, assim, reserve cores distintas para categorias diferentes. Se você está falando, estou falando, por exemplo, a categoria de higiene pessoal, não tem necessidade de eu colocar um gráfico de barras e fazer uma barra para sabonete azul, barra para sabonete líquido cor-de-rosa, barra de sabão de outra cor. Então, assim, tudo é higiene pessoal, pode ter a mesma cartela de cores, tá? Então, focar no que merece atenção. E aqui já é um exemplo disso. Nesse caso aqui, estamos falando de mobília. Então, também, eu tenho todas as vendas do mês. Aqui ele pegou e colocou uma cor de cada, para cada
para cada parte, né, do mobiliário, sendo que no final das contas todos eles estão na mesma categoria, não tem necessidade de fazer cores diferentes porque você está falando do mesmo assunto. Boa. Gráfico de pizza, gente, aqui dica de ouro, evitem fazer gráfico de pizza com mais de 5 categorias, ou que tem categorias irrisórias, menos de 0,5%, porque assim fica muito complexo de visualizar. O cérebro tem muito esforço para tentar conectar as cores da pizza com os valores, com a legenda. Então, Boa. assim, não é recomendado. Depois eu vou mostrar algum ou outro exemplo, mas, assim, muito cuidado com gráfico de pizza, tá bom? Porque é um esforço grande que o nosso cérebro precisa. Então, preciso vir olhar aqui, 1.800.000 é o verde, que é consumer, né? Aí, mas quanto que é esse percentual do todo? Tem que mais ou menos chutar aqui. Uns 20%? Então, não dá. O Vitor falou aqui, quem pega essa fatia de 0,5% passa fome, né? Sim. Boa. Então, qual que é a melhor maneira de usar? Um gráfico aqui, barra, responde super bem, eu já consigo ver, os meus olhos já vão corporate, 3 milhões, mais ou menos 25%. Home office, 2,1, 20, mais ou menos aqui, 22%. E assim por diante. Eu consigo ter uma noção quem está melhor, né? Que aqui eu tenho o Pareto na horizontal, eu consigo ver quem está melhor, consigo ver como que está a distribuição deles em relação a uma média, e quem que está em primeiro lugar e último lugar. E ainda tenho a minha legenda aqui sobre o que eu estou falando. Aqui não tem nenhum um título, né? Não sei do que se trata. Então, nesse cenário aqui, fica bem mais fácil fazer essa comparação entre as categorias do que nesse primeiro exemplo aqui da pizza. Dúvidas até aqui? Uma dúvida aí, galera? Tranquilo? Beleza. Tudo tranquilo. Tá. Essa é uma outra maneira, então, aqui a associação incorreta de cores, olhando aqui o que dá a impressão que esses dados aqui, né, de novo, sobre o mobiliário, não dá a sensação que esses dados pertencem ao Brasil? Porque, assim, digamos que tá essas duas informações no slide para vocês. É normal o nosso cérebro achar que isso está conversando com isso. Então, assim, para evitar essa confusão, que são temas que são relacionados, mas são diferentes. Aqui eu estou falando de percentual de vendas, aqui eu estou falando do total de vendas. Então, assim, mas aqui eu não menciono nada de país. Só que a partir do momento que eu abro outro gráfico e falo que dá a sensação que é. No caso aqui não era, tá? Então, é só um exemplo para mostrar o que não fazer. Se tivesse associação, ótimo, né? Você está fazendo As a cores coisa estão certa. próximas, né? Uhum. Mas se não tiver nada, não faz sentido, tá bom? Então, assim, por isso usar as cores com propósito. Se esse daqui tem relação direta com isso, se eu quero dizer que isso está dentro do Brasil, e aí até eu mudaria a ordem. Olha, pessoal, percentual é de 33% de vendas no Brasil. Quando eu abro isso, eu tenho essa distribuição. Tá? Boa. Outro gráfico usado incorretamente. Conseguem me dizer por quê? Sem olhar aqui. O que está errado nesse gráfico nesse gráfico de linha? A gente pensa numa categoria só, não em 5 categorias diferentes. Então, o fato é que gráfico de linha, no geral, faz a gente pensar que a gente está falando numa série temporal. Tem evolução, né? Relaciona ele com o tempo. Só que aqui não tem tempo. Verdade. Aqui tem categorias. Então, assim, e não está dizendo nada. Está falando que o Hux tem um target maior
do que o Tables, mas assim, tá fazendo sentido? Não, porque assim, ele está direcionando o nosso olhar para uma coisa que incoerente, como se fosse um dependência do outro, tivesse uma dependência de tempo, e não existe isso. E nem dependência Até mesmo que entre o as... João falou, né? Parece que se você apagar tudo que está ali embaixo, você vai achar que é uma série só, né? De uma coisa evoluindo no tempo, né? Uhum. Sim. Então, são pequenos cuidados. Qual que é a melhor maneira de mostrar os mesmos dados? É um gráfico de categoria, gente. Normal. Tá bom? Então, cuidado com os gráficos de linha, de pizza. Aí aqui, posicionamento e leitura, que foi o que eu comentei lá. Alguns dashboards têm um monte de informação. Mas como que o nosso cérebro lê isso? Então, aqui, leitura em Z, tá? É assim que o nosso cérebro lê essa informação. Primeiro você vai ler isso, depois vai ler isso, agora você vai para a parte final, e na última coisa que você vai dar importância é para o finalzinho aqui do lado direito. Então, imagine sempre que o que você está apresentando tem um quadrante. Primeiro, então, assim, informações mais importantes, né, no topo esquerdo. Então, o título, o contexto, o objetivo principal, por que você está fazendo essa análise. No topo direito, os dados-chave, qual que é o principal insight. No inferior, você evolui daqui para cá. Então, o gráfico, tabelas, análises, as conclusões, e, por fim, no inferior direito, a conclusão ou próximos passos, né? Mas sempre tentar chamar atenção aqui, principalmente, que é onde o teu cérebro está, né, nesse momento, o número geral. Então, assim, como que foram as vendas do mês? Tem que ter um valor geral aqui, um quadrinho que me dê o que eu quero chamar atenção para aquela visualização. Então, sempre no primeiro quadrante, tá? Ou do que o dashboard está falando a respeito. Então, ter esse contexto. Aqui é até um exemplo, né? Como eu falei para vocês, a gente está falando de BI, mas assim, isso é aplicado em todo o tempo, a questão de User visualização. Experience, né? Uhum. Então, aqui, o nome da plataforma, o login que é importante. Por fim, mostra qual que é a conexão que existe por trás do Facebook. E aqui, por último, né, ou menos importante, é a parte de política. Aí, continuando, né, em boas práticas, o desdobramento analítico. Então, o que a gente vê aqui? Tem N maneiras aqui, N métricas, né? A gente consegue ver, então, o budget na linha do tempo. Então, tem semana 1 até semana 12. Então, o orçamento que a gente está vendo, a gente vê que está evoluindo, que é o atual. E o esperado, digamos, o budget para aquele período é o que está com a linha mais clara, o azul mais claro. Então, a gente vai vendo que está coerente, parece que os números estão andando na mesma direção, mas assim, como que está o nosso Hector? Ele está vindo maior ou pior em relação ao budget? Né? Então, outra pergunta, a variância está grande ou não está? E eu quero ver percentual, aqui eu estou vendo em números, mas assim, em percentual, quanto que isso significa? Essa variação aqui é grande ou pequena? Então, aqui a gente vê N oportunidades de trabalhar esse gráfico. Aí depende o que você Waterfall deve tem. ser melhor para ver isso aí. Eu vou mostrar, mas aqui depende muito do que a tua audiência quer mostrar, tá? Então, no geral, o que a gente faz, tá? A gente tem um Ecto, transforma aquela linha numa linha reta, numa linha contínua, e coloca a variação, porque aqui fica mais fácil de você visualizar se o teu actual está vindo de acordo com o orçado ou não. Aqui, nesse daqui, eu falo que eles estão na mesma direção, mas assim, para a diretoria, isso é bom ou ruim? A gente está estourando ou não está estourando o orçamento? Aqui eu já consigo falar aonde que eu estourei. Eu estourei em abril porque, sei lá, teve Páscoa, gastei muito com planejamento promocional. Aqui em outubro, sei lá, teve Dia das Crianças, também investi muito onde não devia. Ou
Aí a segunda pergunta, você investiu muito, mas teve vendas também, né? Então, assim, por que estourou o budget? Então, depende do propósito, do que você quer mostrar. Mas, no geral, é bom a gente ter uma variação, né? Que aqui fica mais fácil de visualizar aonde que teve, que estourou e onde que não estourou, os meses, né? Ou semanas no caso. Boa. Eu pensei num waterfall também, mostrando o saldo, né? Do início saiu do zero, chegou no último. Também. Aí depende do propósito, mas também explicando por quê. Sempre lembrando que é importante, né, ter um título. Então, aqui eu estou falando de variância, né, em relação ao budget, não estou falando da média, não estou falando do número absoluto também, como no outro. Então, ter essas especificações, né, do que se trata o gráfico já ajuda bastante o leitor. Um outro exemplo também, então, nesse caso aqui, a gente tem várias informações nesse gráfico aqui de barra. Então, eu tenho as vendas, né, o número de unidades que foram vendidas pela marca A, B, C, D e E, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, assim, eu tenho muita coisa. Tenho as unidades vendidas ao longo do tempo, as marcas, o share, né? Quanto que vale cada uma aqui por mês, e tenho o total, quanto vendeu no semestre. Então, o que eu faço primeiro? Desse jeito aqui, muitas vezes você não responde a pergunta-chave, que é quanto que é o market share? Estou maior, estou melhor ou estou pior nesse semestre? O que tá evoluindo? Aqui eu só falo que, no geral, a gente está crescendo, de janeiro, digamos, para junho, mas assim, eu não me dá a noção, porque são números absolutos, qual marca que está melhor, né? E o que está, de repente, qual mês que teve diferença de um mês para outro aqui. Então, nessa visão aqui, está tudo junto, coloquei tudo junto e misturado, e sem nenhum propósito, né? O que eu mostro aqui para a pessoa? Fica mais difícil para um usuário que não é da área ficar interpretando. Primeiro vou interpretar a marca E, depois eu vou voltar para C, para D, não tem um propósito claro. Aí é que o primeiro desdobramento seria separar, então, de uma cor só, então, tudo que vendeu, e no segundo momento, né, colocar qual que é o share de cada uma das marcas mês a mês. E ainda um terceiro, então, desdobramento final seria a marca, separar por marca. Então, marca A, marca B, C, D e E, quanto que está a tendência, então, montar os seus gráficos para cada um deles, né, se está melhorando ou piorando, e qual que é o share total de cada uma das marcas. Então, eu respondo os picos, né, de vendas e as quedas que tiveram de cada uma das marcas, e também o share de cada uma delas em relação ao total. Então, essa maneira aqui fica muito mais fácil da pessoa tomar uma decisão e entender, na marca B eu vejo que teve uma queda porque o produto faltou no supermercado. Então, foi isso que fez o share cair, digamos que aqui era 20 e agora está em 12. Foi impactado por esse período que o produto não estava nas lojas. A marca C está estável, mas aconteceu alguma coisinha aqui em fevereiro, sei lá, um item sazonal, era carnaval, vendeu menos, né? Então, a pessoa do negócio que vai ler já consegue bater o olho, ver essa tendência, ver se está fazendo sentido. Então, por exemplo, eu trabalhava com cestas de vendas, não só de supermercado, mas também de farmácias. Então, era interessante trabalhar com os dados de remédios, e por categoria, então, os gripais, por exemplo, tinha o pico Sazonal, aqui, né? Muito muito sazonal. sazonal. Sim. E outros produtos, então, protetor solar, vende muito, assim, Rexona, que era uma das marcas da Unilever, chegava a faltar produto de tanto que vendia. Chocolate na Páscoa, né? Chocolate na Páscoa, então, era fácil, quando eu ia apresentar para os varejistas, né, eles entendiam na hora.
Ah, que legal! Agora, porque daí cria essa confiança no que está sendo mostrado, porque você mostra os dados que eles já sabem que aquilo acontece. Só que quando Sim, eles veem no gráfico, eles realmente, ela está vendo os meus dados. sim, Então, agora eu vou confiar. boa. Então, gente, já estamos indo para o final, tá? Mas eu acho que das dicas, basicamente eram essas, as boas práticas. Aí eu coloquei aqui um extra de gráficos mais utilizados, então a distribuição, boxplot, ideal para análise exploratória, outliers e distribuição. Lembrando que aqui é a parte mais, digamos que é para vocês fazerem no off, tá? No técnico. Para um negócio, tomar cuidado quando for apresentar outlier, boxplot para eles, tá? E mesmo histograma, às vezes. Gráfico, quando você quer comparar, ideal, então, fazer gráfico de barras. Ah, quero mostrar tendência, gráfico de linhas. Quero ver correlação, gráfico de dispersão. E o rosca, recomendado se você quer ver proporção, mas com no máximo 5 categorias, tá? Aqui eu trouxe um capítulo, então, de visualização de dados acessíveis, então, nunca tive esse problema, mas eu preferi incluir, porque a gente nunca se sabe como que vai ser a Verdade. nossa audiência, então, ter cuidado, né, quando tiver um público, de repente, com daltonismo, e não ficar dependente de cores. Então, coloquei que alguma coisa está maior, menor, quero chamar atenção para aquilo, coloca uma flechinha também, coloca um formato diferente, um número diferente, não só, né, a dependência da cor, de repente, que pode até atrapalhar alguém que tem algum problema. E Boa. também colocar rótulos, né, legendas claras, títulos claros, porque daí mesmo que tenha cores diferentes, se você colocar o rótulo e uma legenda e um rodapé, a pessoa mesmo tendo problema com as cores, ela vai conseguir entender a tua apresentação, tá? E o resumo seria basicamente isso. Então, de uma boa visualização, dados, né, coisas simples para tomar decisão, limpo, então pouca repetição, sem desordem e só com elementos que são necessários, que você realmente quer chamar atenção, usar esses visuais com cuidado, né, lembrar dos principais tipos de gráfico e quando que são usados, cuidado com as cores, é importante adicionar texto, mas não muito, cuidado com as escalas, quando estiver fazendo gráficos de comparação, é bom colocar tudo na mesma escala, colocar o fluxograma, por exemplo, para explicar design de modelo. É complexo, então muitas vezes é importante recorrer aqui a um fluxo, né, para desenhar essa parte de modelos e adequar ao público. Se eu vou falar com o público de CRM, vou com uma comunicação. Se é marketing, eu vou ter que colocar mais, de repente, elementos visuais para chamar a atenção deles. Se é crédito, é outra. Mas, enfim, ter esse cuidado, tá? Independente se é um Dash, se é uma apresentação em PowerPoint, ou se é um simples Excel, só vou mostrar os números para o meu chefe, tá? E lembrar disso, que a visualização eficaz transforma realmente os dados, né, em decisões melhores. É aquela ponte da complexidade para a simplicidade. E acho que, por fim, para a gente terminar a nossa aula, seria esse último desafio. O que vocês conseguem ver aqui? Quantos círculos vocês conseguem ver aqui? Círculos? O que vocês estão vendo? Jesus Cristo, tô vendo um monte de gaveta aqui. E o pessoal? E Um agora? Ah, Já trouxe a resposta, porque ele botou agora errado. melhorou. é verdade. Agora eu tô vendo. Agora que você aguçou aí minha visualização. Agora eu tô Então, vendo os círculos. agora você está vendo os 16 círculos? Agora eu tô. Agora você só vê eles, né? Eu não tinha visto o círculo, Verdade. não, só as caixinhas. Só depois que você colocou que eu consegui ver. Então, gente, esse é o que eu quero chamar a atenção. Então, assim, eu acho que esse é o último desafio e é só para a gente ter em mente como o nosso cérebro, muitas vezes, ele nos trapaceia.
ele nos ajuda e ele tem maneiras próprias de entender as coisas. Então, não é que às vezes o outro é burro, não entende o que a gente está falando. Às vezes é a maneira como ele foi treinado mesmo para ver aquelas informações, principalmente se ele não é da área de dados, né? Então, ter essa empatia com a audiência é super importante e acho que é a principal dica que eu deixo para vocês. Boa, sensacional. Que aula, hein? Pô, maravilha, hein? Caraca, aí, bom demais. Pô, quem não tinha Gostaram? muito conhecimento ainda, não tinha nem ouvido falar sobre o assunto, né, de visualização de dados, pô, teve uma baita aula aí, né? Sensacional. Parabéns aí, professora Elisiane, né? Sim. Você atuou pouco, né, na parte de aulas, né? Você atuou lá na UFPR, né? Foram só Mais 2 anos. mercado, né? Só Mais 2 mercado. anos. Mas você gosta dessa parte de aulas? Eu gosto um pouco, mas eu acho que eu não tenho muita voz. Eu perco, vocês viram que eu ficava tomando água, que eu perco a voz. Isso aí é Acho que prática mesmo. precisaria bastante treino para É conseguir, prática, assim, mas muito na legal, né? Muito, prática. muito boa didática, pô, sensacional. Ah, Aí, bom que com vocês certeza, gostaram. uma das melhores aulas aí de visualização didática que eu já assisti aí. Parabéns, muito legal mesmo. Pô, bater palma aí, show de bola. Obrigada. Obrigado aí por nos brindar por essa maravilhosa aula aí, né? Se você quiser voltar depois fazer a de Consumer Insights, né? É sempre um prazer Ah, tê-la conosco aí, fica à vontade, tá? Você sim. mencionou. E agradecer o pessoal aqui também, né, que esteve aqui presente aqui, né, pôde compartilhar também, o mestre João aí, que eu não via há muito tempo, né, o Robert também era assíduo demais lá ele praticamente participou de todos os eventos lá no Statdados, né, o Vitor também aí, ele é mais recente na comunidade, mas já tem um tempinho também, né, então agradecer mais uma vez, né, e volte sempre aí, mestre Viviane. Pô, show de bola. Obrigado aí mais uma vez Imagine, eu que por nos agradeço o tempo de brindar. vocês e a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre uma das coisas que eu mais gosto. Opa, maravilha, show de bola. Já sigam aí a mestre Lisiane no LinkedIn, né? Vou colocar lá para vocês, lá no grupo dos alunos, né? Vou colocar lá o LinkedIn dela. Acredito que eu já tenha até colocado lá, né? O LinkedIn. Mas eu vou compartilhar mais uma vez lá para vocês seguirem ela também, né? E é isso, né? Vou querendo voltar aqui, Bom, fica à vontade, a casa é sua. Tamo junto. tá bom. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Tudo de bom, gente. hein? Valeu, Obrigadão, um muito abraço. obrigado Tchau, mesmo. tchau. Tchau, boa Obrigado. Tchau, noite. tchau. Parabéns. Tudo Parabéns a bem. todos aí. Valeu. Obrigada.